Amém. Eu queria ler uma palavra em Marcos, no capítulo 9, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 33 a 35. Evangelho de Marcos 9, 33 a 35. E diz assim: depois que chegaram a Cafarnaum e se acomodaram numa casa, Jesus perguntou aos seus discípulos sobre o que vocês discutiam no caminho. Eles não responderam, pois tinham discutido sobre qual deles era o maior. Jesus se sentou, chamou os 12 e disse: quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e seja servo de todos. Até aqui a palavra de Deus. É interessante que Jesus perguntou-lhes o que é que eles estavam a discutir no caminho e eles não responderam, pois tinham discutido sobre qual deles era o maior. Ou seja, quando Jesus lhes perguntou, eles sentiram vergonha pelo tema da discussão e não responderam. Que normalmente, e quem tem filhos sabe que é assim, quando nós perguntamos aos nossos filhos e eles têm vergonha de responder, eles não respondem. E então, mas Jesus queria tocar num ponto muito importante e por isso ele puxou a conversa. Embora ele sabia perfeitamente o que é que eles estavam a falar, mas ele queria puxar a conversa. E nós também fazemos isso muita vez. Nós sabemos perfeitamente o que é que se falou, o que é que aconteceu, mas nós puxamos a conversa para a mesa porque queremos tratar de um assunto. E Jesus queria tratar de um assunto que é fundamental no reino de Deus e é fundamental em liderança principalmente. E eu hoje queria falar acerca de líderes servos. Líderes servos. E Jesus puxou a conversa porque a discussão é quem é o maior. Quem é o maior. E este tipo de conversa não era a primeira vez que Jesus tinha que lidar com esta conversa. Já a mãe de dois caras lá da turma de Jesus tinha feito um pedido parecido, a mãe de Tiago e João, e dizer: Jesus, se tu puderes sentar os meus filhos bem pertinho de ti, eu agradecia. Ou seja, ela tinha um desejo que os filhos fossem importantes no reino de Deus. E Jesus já tinha lidado com esta questão da importância de quem é o maior e o que é ser importante no reino de Deus. E ele diz assim: quem quiser ser o primeiro, se torne o último e seja servo de todos. É interessante que Jesus nunca criticou a ambição. Eles tinham uma ambição de serem grandes no reino de Deus e Jesus nunca disse: não, isso é diabólico. Quando a mãe de Tiago e João pediu a Jesus para que os seus filhos pudessem sentar num lugar de destaque perto dele, e é normal para uma mãe querer o melhor para os filhos, Jesus não repreendeu o pedido em si, ou o desejo, ou a ambição de serem grandes no reino de Deus. Não há nada de errado com ambição no reino de Deus. Aliás, a própria Bíblia diz: quem deseja o episcopado, ou quem ambiciona, boa coisa deseja. Não há nada de errado em ter desejos grandes, não há nada de errado em ter ambições grandes, não há nada de errado em querer fazer coisas grandes, não há nada de errado com isso. Jesus apenas quis certificar-se que eles sabiam o que é que estavam a pedir, ou o que é que simboliza, ou o que é que significa ser grande ou fazer coisas grandes para Deus. E ele disse: quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e seja servo de todos. Uma cultura de liderança, e nós estamos aqui hoje com líderes, uma cultura de liderança saudável é uma cultura de líder / servo. É o líder que entende que a sua liderança é baseada na sua capacidade, vontade e habilidade de servir os outros. Então, olhando para este texto, deixem-me dizer o seguinte: o servo de todos é o líder de todos. O servo de alguns é o líder de alguns. O servo de ninguém não lidera ninguém. Essa é a realidade. O servo de todos é o líder de todos. O nível ou também a dimensão, a influência da nossa liderança está diretamente relacionada, linkada, conectada com a nossa capacidade de servir. A nossa capacidade de servir é a medida
da dimensão da nossa liderança. Quanto mais eu estiver disponível, habilitado, capacitado para servir os outros, maior será o nível de influência da minha liderança. Isso é bem claro no conceito ou na estrutura de pensamento que Jesus deu aos seus discípulos, a dizer: vocês ambicionarem fazer coisas grandes é uma coisa boa, mas percebam o que é que isso quer dizer. Quando a mãe de Tiago e João manifestou o desejo do melhor para os seus filhos, ela não criticou isso, mas perguntou-lhe: tu tens noção do que é que tu estás a pedir? O que tu estás a pedir é legítimo, o que tu estás a pedir não é errado, mas tu percebes o que é que estás a pedir? Tens noção do preço associado àquilo que tu estás a pedir? Deixem-me dizer-vos uma coisa: quem promete coisas grandes por preço pequeno está a enganar. Está a enganar. Sabem, há pessoas que têm um desejo de fazer coisas grandes, um desejo de ver coisas grandes. Isso é ótimo, mas todos os teus desejos têm um preço. Eu também tenho desejo. Eu lembro-me, Marciano, uma vez estava num aeroporto e estava a fazer tempo, e tem aquelas lojas, e às vezes são lojas todas chique, e era uma loja de malas de viagem. Não vou fazer publicidade ao nome, mas... E eu vi uma daqueles trolleys, não é? Aquela mala de rodinhas que a gente anda com ela na mão, e eu olhei para ela e disse: aquela mala tem a minha cara e condiz com a minha roupa. E fiquei ali a admirar e a desejar aquela mala. Uau, tão bem que ela fica. Entrei e fiz aquilo que toda a gente faz: vai ver o preço. Quando eu vi o preço, de repente, não sei como, mas de repente aquele desejo diminuiu. E parecia que afinal já não ficava assim tão bem comigo. Porque eu realmente tinha um desejo, mas quando eu vi o preço que eu tinha que pagar pelo desejo, eu disse: é melhor diminuir o desejo do que despejar a carteira desta maneira. E sabem, eu estou a dizer este exemplo caricato apenas para dizer que há uma relação sempre entre a dimensão daquilo que nós queremos e o preço que estamos dispostos a pagar por isso. Há sempre, às vezes nós ambicionamos o destino de alguém, nós ambicionamos o lugar onde alguém está, o que ele alcançou, o que ele tem, mas não ambicionamos a jornada que ele teve e que ele fez e que percorreu para chegar lá. Às vezes as pessoas olham para aquilo que nós temos e vêm à igreja Alcance, ou vêm à igreja Hillsong, ou vêm à igreja Shalom, e dizem: uau, quem me dera ter aquilo, quem me dera ter este edifício. Já agora deixem-me dizer: quem me dera ter este edifício. E é bom ter um bom desejo, é bom, olha, eu quero o melhor, é ótimo, mas será que nós temos consciência do preço que se paga? E não estou só a falar no preço, estou a falar no preço de liderança, no preço de entrega, no preço da capacidade de sofrer, na capacidade de saber gerir conflitos, etc, etc, etc. Será que eu tenho noção desse preço? Jesus estava a falar dessas coisas. Jesus nunca diminui. Sabem, no reino de Deus nunca há uma tentativa divina de diminuir o teu desejo, mas apenas de tu poderes ter noção do preço que tens de pagar para poderes alcançar os teus próprios desejos. Nós hoje temos muitos sonhadores, mas que não estão dispostos a pagar R$1 pelos seus sonhos. Apenas vão ser sonhadores, nunca vão construir absolutamente nada. O servo de todos é o líder de todos. O servo de alguns é o líder de alguns. O servo de ninguém é o líder de ninguém. Deixem-me partilhar 3 aspectos sobre um líder servo que eu vejo aqui neste texto. Um líder servo não necessita de um título, necessita de uma missão. Para um líder servo, um título não é importante. Um título não é algo que ele anda atrás. Um título não é o que o motiva, nem o que o desmotiva. Porque aquilo que nos motiva também tem a capacidade de nos desmotivar. Quando eu alcanço, sou motivado. Quando eu não tenho, fico desmotivado. Então, não é acerca de um título, é acerca de uma missão. Sabem, que nós sejamos conhecidos enquanto líderes pela fidelidade e dedicação à missão e não pelo apego a posições ou títulos. Que o nosso apego seja uma missão. Que o nosso apego seja a uma chamada e não necessariamente a uma posição, porque são coisas diferentes. Há uma diferença entre missão e posição.
A minha pergunta é: será que nós conseguimos servir a missão com o mesmo empenho e alegria, independentemente da posição? Será que em nós há essa capacidade, alegria, vontade, desejo, entrega, dedicação de servir a missão, independentemente da posição que nós temos? Porque na nossa missão nós podemos assumir muitas posições. Se o meu apego é à missão que Deus me deu, e se eu não tenho nenhum apego a uma posição, a um título, eu sei que durante o processo da minha missão, o percurso da minha missão, eu poderei assumir posições diferentes. E eu não tenho problema nenhum com isso, porque eu não tenho nenhum apego, nem emocional, nem espiritual, a posições, mas eu tenho uma ligação de alma e coração a uma missão que Deus me deu. O que é que isto de prático implica? Implica que muitas vezes alguns conflitos existem, não quando as pessoas têm que mudar de missão, porque a missão não muda, a chamada não muda, mas quando têm que mudar na jornada de posição. E numa igreja em crescimento, como eu creio que é o caso da igreja Alcance, numa igreja em expansão, numa igreja cheia de vida, numa igreja cheia de movimento, as coisas vivas mexem-se. As coisas vivas não estão paradas, elas mexem, são dinâmicas, são orgânicas, há mudanças. Tudo aquilo que é vivo conhece mudanças. O nosso próprio corpo, a nossa biologia, ao longo dos anos existem mudanças até biológicas na nossa própria vida. Todos nós conhecemos, e quem tem filhos sabe, a adolescência, todas as mudanças do universo acontecem naquela altura. Quem tem filhos adolescentes diz amém. Porque é normal. E então quando há mudanças num corpo, mudanças na igreja, mudanças num organismo vivo em crescimento como a igreja, se o apego é à posição e não à missão, Houston, we have a problem. Nós temos um problema. Nós temos um conflito e nós temos divisão e guerra e conflito e mágoa e dor por causa do apego a uma posição e nada que tem a ver com missão. Quando nós temos uma missão, a posição torna-se irrelevante. Quando a posição é importante, é porque a missão se tornou irrelevante. Eu vou repetir. Quando temos uma missão, a posição torna-se irrelevante. Quando a posição se torna importante, é porque a missão se tornou irrelevante. Função e posição não são a mesma coisa que missão. Função e posição não são a mesma coisa que missão. Deus não te chamou para uma função, Deus chamou-te para uma missão. E nessa missão tu podes ter muitas funções e diferentes funções. Deus não te chamou para uma posição, Deus chamou-te para uma missão. E nessa missão tu podes assumir muitas e diversas, diversificadas posições. É por isso que é importante nós nunca nos agarrarmos a posições e a funções, mas a missões, a nossa missão. E isto é um problema, ou torna-se um problema, numa igreja em crescimento onde são precisas fazer mudanças e transições. Numa igreja em crescimento as coisas não permanecem iguais sempre. Se tudo permanecer igual é porque não está em crescimento, é que não há vida orgânica. Quando há vida orgânica é necessário adaptar, mudar, transitar. É o normal em todas as coisas. Nós encaramos isso com normalidade em todas as áreas da vida, mas parece que quando chega à vida de igreja ficamos ali bloqueados e dizemos, não, esta é a minha posição, eu sempre fiz isto, sempre vou fazer isto e vou morrer a fazer isto. E quando é preciso mudar, tornamos um problema, tornamos um peso em vez de nos tornarmos uma solução. Transições testam este conceito. É fácil dizer, eu não estou nada apegado a posições e a funções, eu estou apegado à missão. Ok, deixa vir uma transição e isso vai ser provado. Porque as transições geram mudanças. As transições testam este conceito. Sabem, as transições podem se tornar destrutivas quando há apego a posições. Transições são momentos que podem até dividir uma igreja quando há apego a posições. Podem destruir aquilo que Deus está a fazer.
Há organizações que não fazem transições porque sabem que se o fizerem vão arranjar um problema grave. Porque têm consciência que as pessoas estão apegadas a posições, e a transição vai pôr tudo isso em causa, e por isso arranjam todo o tipo de desculpas, todo o tipo. Sabe, pastor, a minha igreja mais tradicional, eu tenho que ter mais cuidado, a minha igreja não muda assim de um dia para o outro, nós temos uma grande história, etc, etc, etc. Nós precisamos de mais tempo. Isso é a sua igreja, que é mais recente, isso é a igreja do Barciano, que ele está lá ao dia e as coisas mudam, porque, pronto, enfim, mas a minha é uma igreja, demora, não pode ser assim, nós temos que consultar o conselho A e o conselho B, e depois o C, e depois o D, e depois temos que isto, e depois logo se vê, etc, etc. Então, pastor, por favor, não me interprete mal, mas na minha igreja isso não funciona assim, mudar de repente. Até que vem uma pandemia e tens que mudar durante uma semana. E toda a gente mudou e teve que mudar. E não houve cá conselhos, né? Porque teve que mudar. Eu creio que a pandemia foi a maior prova de que muitas vezes o que nós arranjamos são desculpas e não são necessariamente razões, são desculpas, porque quando é mesmo preciso, nós mudamos. Todo mundo mudou, igreja grande, igreja pequena, igreja tradicional, igreja sem ser tradicional, igreja em célula, igreja em armazém, igreja em ginásio, igreja na rua, igreja em casa, igreja em Marte, igreja no Rio, igreja em todo lado, mudou numa semana. Sem preparação, sem conselhos, sem fazer uma Assembleia Geral, vou fazer nada. Mudou. A Igreja de Cristo tem esta capacidade de, quando a sua liderança não se torna uma tampa, mas torna-se um motor de crescimento, um motor de impulsionar para a frente, que é possível mudar. O problema não está na igreja, o problema está em quem lidera a igreja. Transições põem a descoberto isto. Transições testam a nossa liderança, seja ela qual for, em que igreja for. As transições são sempre um teste, porque as transições geram tensões. E nós, por natureza, não gostamos de tensões. Nós fugimos delas. Nós queremos é paz, porque a Bíblia até diz para nós procurarmos a paz, shalom. A paz, e nós queremos paz. E é verdade, nós devemos procurar a paz, mas, por vezes, as tensões são necessárias. E deixem-me dizer que há poder nas tensões. As tensões não são negativas. Elas podem se tornar negativas, mas elas não são negativas. As tensões é como a maioria das coisas na vida, são moralmente neutras, nem são boas nem são más, depende de como tu as usas. É como uma faca. Qual é a natureza moral de uma faca? Sabem, não há nada criado por Deus que tenha moral, a não ser o homem. O homem é o único ser moral. O homem é que dá carga moral às coisas, usando bem, usando mal. Porque todas as coisas criadas não têm carga moral, são neutras. Nem são boas, nem são... pastor, o que é que você acha? Isto é bom ou é mau? Depende. Porque o único ser criado com carga moral é o homem. Quando o homem põe a mão em alguma coisa, é que a torna boa ou a torna má. Então, uma tensão em si mesmo não é boa nem é má, depende da carga que nós lhe dermos. Mas eu acredito que há um potencial incrível de transformação nas tensões. Não há visão sem tensão. Quando nós lançamos visão sobre uma igreja, sobre uma organização, sobre uma equipe, e não gera tensão, nós não lançamos visão. Porque visão sempre vai gerar tensão. Jesus era especialista em chegar e gerar tensões. Vejam os evangelhos, e Jesus criou tantas, mas olha, esta foi uma delas. Eles andavam e Jesus disse: o que é que vocês estavam a falar? E ele: nada, não, esquece. Estávamos a falar sobre os resultados da Liga da Champions. Não, o que é que vocês estavam a falar? E ele disse: eu sei o que é que vocês estavam a falar. Olha, deixem-me dizer, quem quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Vocês acham que isto não criou tensão entre eles? Claro que criou, ficou tudo... Aquele ambiente assim... Sim. Tensão. Parece as nossas reuniões de liderança, às vezes, quando a gente diz alguma coisa e cria aquela tensão e diz: quem é o primeiro que vai levantar a mão e dizer: eu não concordo? Pastor, já pensou bem nisso? Já viu os problemas que isso vai levantar? Porquê? Porque visão gera tensão. E é normal, porque senão não é visão.
Se não gerar tensão, questões, não é visão. A visão sempre vai ser disruptiva do status quo, sempre. A visão, quando ela é lançada, ela cria tensão porque ela é disruptiva. Por isso é que a visão, ela tem a capacidade de mudar o presente e criar um novo futuro. Ela é disruptiva e gera tensão. Tudo o que é disruptivo gera tensão. Mas deixem-me dar 3 benefícios de tensão. Tensão gera tração. Quando um carro avaria, isso se chama, diz reboque aqui, eu tenho que ter cuidado com as palavras, não vai isto querer dizer outra coisa qualquer. Reboque? Chama o reboque e tem um cabo ou uma corda, liga, não é, conecta com o carro avariado e o reboque vai rebocar o carro como? Criando tensão na corda. Se a corda não tiver tensão, é porque não está a haver tração. Vocês nunca viram nenhum reboque a rebocar o carro e a corda assim. Não sai do mesmo sítio. Tem que haver tensão. E a tensão vai gerar atração. Sempre que existe tensão, há a capacidade de tração, ou seja, de fazer mover as coisas. Não há movimento sem tensão. Uma igreja nunca avança, nunca anda para a frente, nunca desbrava novos terrenos, nunca conquista novos territórios, nunca é pioneira sem tensão. Na minha igreja está tudo em paz. Pudera, está tudo morto? Não há sítio mais pacífico que um cemitério? Chatear com quem? Tensão gera tração. E às vezes as nossas equipas que nós lideramos, os nossos grupos de conexão, como chama aqui, células, temos que ter muito cuidado em chamar células na Europa, porque não me vão confundir com o Bin Laden ou com Al-Qaeda ou coisa assim no género. Célula. Célula é complicado chamar célula na Europa. Diz, a minha igreja tem células. Eu bem desconfiava. Aquilo que nós lideramos para andar para a frente, para avançar, é preciso de quando em vez gerar tensão. Porque é essa tensão que vai empurrar para a frente. Nós estamos numa reunião de liderança e o líder lança a visão e fica o ambiente logo ali todo o que é que ele... Mas ele ficou maluco de vez, ok, como é que nós vamos fazer e como é que... Então ainda saímos de uma, já nos estamos a meter noutra. Tensão. Mas se nós encararmos que isto é o processo de tração, nós não fugimos disso. Eu não vou dizer nada porque senão arranjo logo problema na reunião. Eu não vou fazer, porque depois já fica logo, eu preciso é de paz. Escolhestes o ministério errado. Quem precisa de paz não pode servir a Deus. Porque às vezes nós temos que lidar com tensões. E tensão gera tração. Tensão gera equilíbrios. Eu não sou engenheiro não sou engenheiro de pontes. Mas existem muitas pontes que são conhecidas como as pontes em suspensão. Elas têm um pilar ou mais e depois têm cabos em tensão. Nós em Portugal temos a ponte 25 de Abril, que é uma ponte que o seu equilíbrio, a sua sustentação é feita por cabos de aço nas duas diferentes direções do pilar e que dão equilíbrio ao tabuleiro. E eles têm que estar em tensão, eles não podem estar não é? Tem que estar em tensão e isso gera equilíbrio. Se nós colocarmos dois objetos em inclinações opostas, se colocar um cabo em tensão, eles ficam em equilíbrio, não caem. As tensões geram equilíbrios. Uma igreja que tem tensões em si mesmo é uma igreja que tem diversidade. Não há tensão
se não houver diversidade. A diversidade gera tensão. Vou dar um exemplo. Nova geração e geração mais antiga. O conflito de gerações. Às vezes há pastores, pastor, dizem assim, pastor, eu não tenho problemas de conflito de gerações na minha igreja. Pois não, só tem uma. Não há conflito. Quem tem filhos sabe que há conflitos de geração. E não há, a minha família, não, é normal. Os adolescentes, o meu pai não me entende. Eu não entendo os meus filhos. É normal, são conflitos, são tensões. E na igreja existe a mesma coisa. Mas essas tensões geram equilíbrios. Uma igreja diversificada é uma igreja que tem muitas tensões. Mas isso traz equilíbrio à própria orgânica da igreja. Porque não é só uma coisa, não é só outra. Essas tensões vão gerando equilíbrios. Isso é fundamental. Por exemplo, eu não sei quanto a vocês, mas na minha igreja, aquilo é quase demoníaco. O conflito, a tensão entre, por exemplo, criatividade e produção. Andam sempre à guerra. E às vezes andam lá no meio a tentar. Porque os criativos, vocês sabem como é que são. Há aqui criativos na sala. Eles imaginam, pensam e depois vêm os da produção. Como é que eu vou fazer isso? Deves pensar que eu tenho todos os recursos do mundo. Isto para não falar nos tesoureiros depois. Diz, olha, esqueçam lá, não. São tensões. Mas essas tensões geram equilíbrios. Porque se todos forem criativos, a igreja é realmente muito atraente, mas dura 2 meses porque depois fica falida. Se todos forem administrativos, realmente a igreja não tem problemas de financeiros, mas não tem vida. Os dois são necessários e essa tensão vai gerar equilíbrios. Qual é a nossa função enquanto líderes? Aprender a geri-los bem. E não dizer, não, isto é que é importante, ou isto é que é importante, senão o edifício cai. É gerir a tensão, porque a tensão está a gerir equilíbrio. Estão a entender o que eu estou a dizer? E em terceiro lugar, a tensão. Eu quanto tempo tenho? Eu sei que é tarde para perguntar isto, mas... É cedo? Ok. Eu hoje estava a falar para o staff da primeira Igreja Batista de Curitiba, do pastor Pascoal, e eles também não me disseram o tempo, e quando eu perguntei, está à vontade, eu disse, nunca digas isso a um pentecostal. Nunca digas a um pentecostal para ele estar à vontade com o tempo, que ele pode transformar uma sessão de liderança numa vigília assim. Basta o Espírito dirigir. E eu... Pode ir até meia-noite, mas 10 horas eles vão embora. Ok. Percebi a mensagem. Eu tenho o relógio ainda com a hora portuguesa, está 4 horas à frente. 1h15. 1h15 da manhã. 9h15. Ok. Está bem. Eu vou já terminar. Vou já terminar. Já. Não. Eu não quero que depois fiques zangado comigo. Não, já há aqui uma tensão, estão a ver? Mas isto vai, Bom Porto vai gerar aqui um equilíbrio. Eu vou acabar às 10 para as 10, pronto. Tensão gera suporte. Eu estou a olhar aqui para esta coluna em cascata e estou a ver 2 cabos lá em cima. Eles estão em tensão e têm um objetivo. É impedir que estas colunas de som possam cair. Se o cabo não estiver em tensão, vai gerar uma força de balanço e vai partir. Ele tem que estar mesmo em tensão. Se é para proteger, tem que estar em tensão. Ele não pode estar ali meio frouxo. Tem que estar em tensão para gerar suporte. Às vezes aquelas conversas que a gente precisa ter, mas não quer ter porque sabe que vão ser tensas. Alguém sabe o que é conversas tensas? Aquela, eu tenho que falar com ele, mas eu estou a adiar, porque eu sei que isto vai ser
tenso, eu tenho que confrontar com isto, eu tenho que falar nisto, e isto vai ser tenso. E a gente tende a, deixa para lá, deixa. E não, deixa-me dizer uma coisa, numa igreja, e não só numa igreja, mas estou numa igreja agora, numa igreja, tudo aquilo que tu toleras torna-se na cultura daquilo que tu constróis. E se alguma coisa não está correta, confronta. Em amor, com educação, mas confronta. O confronto gera tensão, mas essa tensão de uma conversa mais tete a tete, olho no olho, assim mais... Essa tensão pode ser a salvação de uma pessoa. Ele pode mais tarde te agradecer, olha, obrigado porque tu naquele dia me confrontaste e impediste que eu tomasse uma decisão que ia dar cabo de mim e da minha família. Às vezes porque temos uma obsessão pela paz, temos um desequilíbrio teológico de que tudo é paz e amor na igreja, e nós fugimos de tudo o que é conflito, porque nós temos que amar, mas amar é também gerar tensões que vão gerar suporte. Às vezes uma conversa tensa é aquilo que a pessoa precisa para não cair. Se nós fugimos disso, nós estamos a contribuir para que o destino e o futuro de alguém possa ser seriamente danificado. Nós não podemos fugir, por muito que nos custe, em liderança de conversas que são necessárias, vão gerar tensão, mas vão gerar suporte. Elas vão gerar suporte. Eu sei que nós gostamos muito de tudo em ordem, tudo em paz, tudo. Sabem, numa igreja em crescimento há muita desordem, há muita bagunça. E as pessoas, estou muito escandalizado, a igreja tem isto, e aconteceu aquilo, e aconteceu aquilo outro, etc, etc. Deixa eu dizer uma coisa. Quando pessoas novas vêm à igreja, as pessoas vêm com as vidas como elas têm. E a igreja é uma representação social da cidade onde está. Os problemas que as pessoas têm, se elas vêm à igreja, estão cá também. Na minha igreja não há problemas. Então é porque não vem ninguém novo. Certo? Na minha igreja está tudo em ordem. Então é porque não se passa nada. A minha mulher é uma excelente cozinheira. A minha sogra ainda melhor. E por isso eu casei com ela. Não com a sogra, mas casei com a minha mulher. Já agora eu tenho 4 mulheres. Só sou casado com uma. Mas tenho 4 mulheres. A minha esposa e 3 filhas. 2 delas já casadas. Uma acabei de casar há pouco mais de 15 dias. E ainda tenho uma em casa. Mas todas elas, a minha sogra, a minha mulher, a irmã dela, a minha cunhada, elas cozinham muito bem. Eu, quando chego a casa, tarde, e ponho o carro na garagem e abro a porta da garagem que dá acesso à casa, e vou à cozinha e vejo a cozinha toda limpinha, arrumadinha, tudo em ordem, não há barulho, não há nada, são más notícias. Eu vou ter que fazer alguma coisa para comer. Mas está tudo em ordem. Quando eu chego a casa e abro e já estou a ouvir o barulho da panela de pressão e os tachos e as panelas e depois o vapor e depois chega a cascas de batata e tudo assim meio desordenado, eu levo as minhas mãos ao céu e digo, Deus, obrigado, que grande refeição que está a acontecer. Mas há desordem. Quando Deus opera numa igreja, há cascas de batata, há coisas a acontecer, porque Deus está a fazer a sua obra. Qual é o problema? É mesmo assim. Não vamos fugir das tensões de que uma igreja em crescimento gera, só porque nós queremos tudo, sempre tudo muito em ordem, tudo muito certinho, tudo muito... Isso é sinal que não se passa nada. Uma igreja em crescimento há sempre problema ali, não é? A gente às vezes parece que resolvemos já está outro a bater à porta e, olha, é a vida. É mesmo assim. Faz parte. Nós estamos a trabalhar com Deus na reconstrução de vidas, na restauração de vidas, na recuperação de vidas. Esse é o nosso negócio.
Então, um líder servo não necessita de um título, necessita de uma missão. E este era o ponto número 1. Eu tinha mais 2, mas já está quase. Vou só dar mais um. Um líder servo, vou dar os 2, mas rápido. Um líder servo nunca é um problema, é uma solução. Vocês sabem que as pessoas são o maior problema e as pessoas são a maior solução. Numa igreja, coisas nunca são o maior problema e coisas nunca são a solução. Sabem, o maior problema numa igreja não são coisas, não são edifícios, não são equipamentos, não. Como também a maior solução não são essas coisas. Há pessoas que pensam, se eu tiver isto, se eu tiver aquilo, se eu tiver aquilo outro, eu vou resolver os problemas da minha igreja. Não é verdade. Pessoas são a solução. Pessoas são a resposta. O método de Deus são as pessoas. As pessoas são a resposta de Deus. Deus sempre coloca nos relacionamentos das pessoas um potencial de resposta. Um relacionamento pode resolver num minuto aquilo que 1 milhão de euros não resolve numa vida inteira. O método de Deus sempre são as pessoas. Elas são o maior problema, é verdade, mas elas também são a maior solução. Os maiores problemas numa igreja nunca são as coisas que acontecem ou os desafios que nós enfrentamos. Os maiores problemas são com as pessoas. Também as maiores soluções são as pessoas e não os recursos ou as coisas. A minha pergunta é, tu queres ser uma solução ou queres ser um problema? Eu sei que existe um chavão motivacional que diz assim, ser parte da solução e não do problema. Está certo. Mas o que eu estou a falar não é isso. Estou a falar de ser. Queres tu ser um problema ou ser uma solução? Porque há pessoas que são um problema. Quando a gente vê o número delas no celular, a gente já sabe, vem aí encrenca. Nunca tem nada de bom, é sempre um problema. E há outras, quando a gente vê, uau, vai ser de certeza uma conversa edificante. Há pessoas que são um problema e pessoas que são uma solução. Ser uma solução não é o que propões, é o que és. Porque há muita gente que em liderança que tem muitas propostas de solução, mas não são solução. Eles dão propostas de solução para os outros fazerem. Vocês conhecem este tipo? Eu sei que aqui não existe. Mas aquelas pessoas dizem, eu acho que vocês deviam fazer isto. Ou chega ao pé do pastor, olha, eu acho que alguém deveria assumir esta responsabilidade. Alguém, esse ser incrível que ninguém sabe quem é. Alguém. Pastor, você deveria levantar alguém para tomar conta desta área porque está uma bagunça. Outra vez o alguém é a pessoa mais nomeada na igreja, mas ninguém o conhece. Ninguém sabe quem ele é, ninguém o identifica. A pergunta é, olha, onde é que ele está? Deixa-me dizer-te uma coisa, eu uma vez tomei uma decisão na minha equipa de liderança. Aquilo foi tenso, mas depois resolveu-se. Que foi assim, por favor, eu já tenho problemas que me cheguem. Se vocês vêm falar comigo por algum problema, certifiquem-se que vocês vêm com uma proposta de solução e que passa por vocês, não pelos outros. Senão eu nem quero ouvir. Porque normalmente a maior parte das coisas que nos vêm dizer a gente já sabe. Eles vêm a gravar ainda mais. Com mais pormenores e mais coisas, etc. Diz, olha, queres ser solução ou tu és só... ou és especialista em arranjar alguém que faça? Pastor, olha, e quando espiritualizo ainda pior, eu orei e senti que alguém deveria fazer, e eu pergunto, então tu oraste a Deus e Deus diz-te, olha, alguém, nem Deus sabe, nem tu, eu é que tenho que saber, certo? Eles oraram, eu orei a Deus e Deus mostrou-me que alguém deve fazer isso. Eu disse, ia dizer uma palavra que pode ser palavrão aqui, é melhor não dizer. Eu disse, como é que, quer dizer, tu oras a Deus, Deus diz-te isso, Deus também não sabe quem é, e eu é que tenho que descobrir quem é esse alguém? Não, também não vou descobrir quem é. Pede a Deus que te disse que era preciso que te mostre quem é esse alguém, que eu também não estou a ver.
E já agora, deixa-me dar uma sugestão. Se Deus está-te a dizer, se calhar és tu esse alguém e tu não ouviste essa parte. Porque Deus não tem a expressão alcoviteiro, aquele que leva de um lado para o outro. Deus não anda a dizer, olha, deixa-me, olha, vai dizer àquele, porque... Não. Se Deus está a falar contigo, o fofoqueiro, é isso mesmo. Mas eu também vim aqui para ensinar português puro. Se Deus falou contigo, é porque tu se calhar és a pessoa. E nós temos de ser muito pragmáticos com estas coisas. Deixa-me dizer, há uma máxima na minha vida e que me tem ajudado muito, sobretudo quando eu digo isto aos meus líderes, que é: transforma a tua reclamação na tua missão. Transforma a tua reclamação na tua missão. Porque se Deus te deu sensibilidade para uma coisa que eu eventualmente nem estou bem a ver, e por isso tu estás-me a chamar a atenção, se Deus te deu essa sensibilidade, é porque tu és a pessoa para resolver. Olha, obrigado por me teres dito, estás empoderado em nome de Jesus para o fazer. Vai e faz. Está resolvido. Porque muitas vezes as pessoas, às vezes o que colocam é carga sobre nós, e solução zero. Nunca mais. Tens um problema, faz parte da solução. Eu não quero ser um problema, eu quero ser uma solução. Quero ser um motivo de oração ou uma resposta à oração? Há pessoas que são só motivos de oração. Olha, temos que orar por ele porque aquilo não está bem. Temos que orar por ele. É sempre um motivo. Eu não estou a dizer que a gente não deve orar para as pessoas. Eu estou a dizer é que também devemos ser uma resposta à oração. Eu quero ser uma resposta à oração. E agora mesmo, para terminar, agora sim é sério. Um líder servo, número 3, um líder servo não procura oportunidades, procura preparação. O que é que eu quero dizer com isto? Nós gostamos muito de oportunidades, mas nós não devemos andar à procura delas constantemente. Porquê? Nós podemos desejar oportunidades, mas as oportunidades, elas vêm à nossa vida pelos caminhos que nós decidimos escolher. Eu não posso querer oportunidades de um caminho quando eu escolho outro. Não posso. E na vida não é, que sorte, ele teve sorte, teve aquela oportunidade, que sorte tiveste esta oportunidade. Não é sorte. É fruto de decisão de seguir um determinado caminho. E cada caminho tem as suas próprias oportunidades. É fruto das nossas escolhas. Eu não sei se já aconteceu alguma vez com vocês irem ao restaurante com alguém e vem o cardápio e eu vou ao restaurante com o pastor Odilon e ele escolhe um filé mignon com massa tagliatelle e molho, como é que se chama aquele molho? Tem o nome de Alfredo. E eu escolho um robalo com crosta de castanha de caju. Cada um escolhe. Vêm os pratos para a mesa e a gente de repente começa a olhar para o prato do vizinho. E de repente parece que há uma chamada divina a dizer... E a gente diz assim, ai, que sorte que tu tiveste com o teu prato. Sorte? Não, foi escolha dele. Eu tenho a minha e tu tens a tua, porque foste tu que escolheste. E na vida é a mesma coisa. As oportunidades que vêm, elas vêm porque eu faço determinadas escolhas. Então é bom desejar oportunidades, mas devemos procurar preparação. Porquê? Porque há muita gente que deseja a oportunidade, mas não se prepara para ela. Quando ela vem, a oportunidade, em vez de ajudar, às vezes é a miséria deles, é a destruição deles. Porquê? Porque o nível de preparação não está ao nível do desejo. Eleva o nível da tua preparação ao nível do desejo que tu tens. No fundo foi isso que Jesus estava a dizer à mãe de Tiago e João, a dizer, é que tu queres isso? Então olha, é bom que eles se preparem para aquilo que eles desejam. Eleva o nível da tua preparação ao nível da tua ambição. Não é mau ter ambição, mas não fiques pelo desejo de ambição.
Tu não podes fazer nada acerca das oportunidades. Elas vêm, ponto final. A seu tempo, no tempo certo, no tempo de Deus. Elas vêm mais cedo ou mais tarde à tua vida. Não podes fazer nada, mas podes fazer alguma coisa para elevar o nível da tua preparação, para que quando elas vierem, tu estás preparado para as poder aproveitar. Porque por vezes nós desejamos oportunidades e quando elas vêm nós não estamos preparados para elas. E elas passam. E perdeu-se uma oportunidade. Porquê? Porque eu não elevei o nível da minha preparação ao nível da minha ambição. Um dos meus pontos de insistência quando eu treino novos líderes e líderes jovens e que estão a iniciar-se no ministério é sempre dizer-lhes isso: sejam ambiciosos, não tem mal nenhum. Aquela coisa religiosa, não sejas ambicioso, deseja pouca coisa. Não, deseja coisas grandes, porque Deus é um Deus de coisas grandes. Não tenhas problema em sonhar grande, não tenhas problema em desejar coisas grandes, desde que te certifiques que o nível da tua preparação é elevado ao nível da tua ambição. Porque se o nível da tua preparação não estiver no mesmo nível da tua ambição, a tua ambição vai te destruir. Levanta o nível da tua preparação. Prepara-te. Treina-te. Aprende. O máximo que tu puderes. Mesmo que pareça desadequado ao momento, tu não te estás a preparar para o momento, tu estás-te a preparar para o destino. E muitas vezes nós entendemos preparação apenas no momento. Sonhamos com o destino e só nos preparamos para o momento. Eu creio que é um ato de sabedoria um líder serve elevar o seu nível de preparação não para o momento, mas para aquilo que ambiciona. Eu quero estar preparado para aquilo que eu ambiciono. E se eu tenho um grande nível de ambição, não há nada de errado disso. O Evangelho não diz, baixa lá o nível da tua ambição. Não, o que ele diz é, sobe o nível da tua preparação. Tu tens que ter noção que aquilo que tu desejas vai requerer de ti muita preparação. Então sobe o nível. Prepara-te. Mesmo que pareça desadequado para o momento, desnecessário para o momento, incompreensível para o momento, tu não te estás a preparar para o momento, tu estás-te a preparar para o teu destino. E é muito importante nós deixarmos claro aos nossos líderes, principalmente quando levantamos líderes novos e novas gerações de líderes, nós não cortarmos a ambição deles porque percebemos que o nível de preparação é baixo. Mas incentivar a serem ambiciosos, mas a nunca se esquecerem que se eles não elevarem o nível da preparação deles ao nível da ambição deles, a ambição vai ser uma carga que os vai destruir. Porque quando vier a oportunidade eles não estão preparados. E grandes oportunidades em pessoas mal preparadas é destrutivo, não é construtivo. Quando elas chegam, elas são tão grandes e pesadas que os destroem, que os magam porque eles não estão preparados. E é a nossa responsabilidade enquanto líderes prepararmos e ajudarmos eles a elevarem o nível da sua preparação em todas as áreas, em todas as áreas da vida. Já está? Ok. Posso continuar? Obrigado. Se nós estivermos preparados, as oportunidades não apenas vão aparecer, como nós vamos estar prontos para as aproveitar. Então não lutes por oportunidades. Elas vão vir, não lutes por isso. Não fiques preocupado, aquele teve e eu não tive, e o pastor deu àquele e não deu a mim. Não fiques preocupado com isso. Prepara-te, porque a seu tempo, se tu estiveres preparado, a seu tempo, Deus, Ele vai fazer chegar lá a tua vida. Ele vai fazer chegar à tua vida. A Bíblia diz que a prosperidade dos tolos é a sua própria destruição. E há quem vai, estão a ver, a prosperidade vem do inferno. Não, a tolice é que vem. A prosperidade do tolo é a sua destruição. Não é a prosperidade que destrói, é ele ser tolo que a prosperidade tem poder para destruir. Se ele for sábio, não destrói. Mais uma vez, moralmente neutro. Pastor, é a favor da prosperidade ou contra? Se tu usares bem, é a favor. Se tu fores um tolo, vai-te destruir. Entendem o que eu estou a dizer? Ou seja, nós temos que estar preparados para aquilo que desejamos. Há pessoas... Porquê que a prosperidade destrói os tolos? Porque eles pensam que dinheiro vai resolver todas as coisas.
E se eles não se prepararem, se eles não souberem administrar, se eles não tiverem valor, se eles não tiverem raízes, se eles não souberem gerir dinheiro, vai dar cabo deles, vai destruí-los. É por isso que a maioria das pessoas que são pobres e sai-lhes a lotaria, aquilo dura 2 anos e voltam à pobreza. Porque não estavam preparados para gerir dinheiro. Dinheiro não resolve nada, as coisas não resolvem nada. Elas não são moralmente neutras, mas nós temos carga moral, por isso precisamos de nos preparar. A preparação, o treino, nos expormos a coisas grandes e aprendermos. Temos um espírito ensinável, sempre prontos para aprender. Eu adoro aprender, eu gosto de ver as coisas e observar como os outros fazem, como fizeram, porque eu aprendo sempre, às vezes em pequenos detalhes, em coisas que às vezes são pequenos pormenores que captam a nossa atenção, e a gente aprende sempre, mesmo quando a gente vem para ensinar, a gente está sempre a aprender. Porque há sempre coisas que os outros fazem que têm a capacidade de despoltar em nós um desejo de uau, olha que coisa interessante. Olha, sempre a aprender, sempre a preparar-me para aquilo que Deus tem para nós. Amém? 20 minutos de bónus. São 20 para as 10. Terminei. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Vou pedir à banda para subir. Agora é a parte espiritual. Vou parecer, porque quando tenho uma banda atrás é logo diferente. Então, parece que vai aqui haver uma conferência. Podem vir. Assim que vocês começarem a tocar, estamos prontos. Não há som? Temos que elevar o nível da nossa preparação. Eu estou sempre a brincar com músicos e técnicos de som. Sempre a brincar. Mas é a brincar, sempre a brincar. Às vezes passo umas mensagens assim a brincar, mas é os da minha igreja, não é da igreja dos outros. Eu tenho um amigo meu, o pastor Gary Clark. Ele foi durante muitos anos pastor da Hillsong de Londres. Ele é um mestre em liderança, é um dos meus maiores amigos e referências na vida. E ele sempre que vinha à nossa igreja, a gente ia primeiro almoço, ele dizia sempre assim: Mário, qual é a roupa suja que tu tens para eu lavar? Mas o Marciano não deu nenhuma roupa suja. Ele diz que vocês são todos impecáveis. Esta mensagem é só para vocês guardarem e usarem para os outros, está bem? Amém. Será que podemos fechar os nossos olhos na presença de Deus? Eu oro a Deus para que nesta igreja que tenham ouvido tanta coisa boa acerca dela, que Deus continue a levantar líderes servos, líderes com o coração certo. E há tanto potencial nesta sala. Abre o teu coração para Deus e deixa o Espírito Santo falar contigo, e que Ele possa te ajudar a tu elevares o nível da tua liderança, o nível da tua preparação. Tu possas te agarrar à missão que Deus te deu e deixares que o Espírito Santo te mostre cada vez mais, te aclare o teu caminho, para que tu possas cada vez mais ser uma influência na vida de tantas pessoas, seres um servo para muitas pessoas. Que eles possam olhar para ti e ver uma referência, ver uma inspiração, ver um farol no meio da tempestade, que os ajuda nas alturas difíceis e nas alturas de decisão. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora mesmo por todos estes líderes. Eu oro para que tu hoje possas falar aos seus corações, aclarar a sua missão, tu possas fortalecê-los, tu possas equipá-los, que tu possas, Senhor, levantá-los para que eles possam ver melhor. Eu oro para que levantes nesta igreja pessoas usadas por ti de uma maneira nova, pioneira. Eu oro por um espírito pioneiro sobre esta igreja. Oro pelo pastor Marciano e a sua esposa, Senhor. Eu oro, Pai, no nome de Jesus, para que a tua graça continue a estar sobre eles e que tu possas, Senhor, trazer, Senhor, cada vez visão fresca,
vinda do céu, ousadia sobrenatural para desbravar novos terrenos, novos caminhos, abrir caminhos onde não há caminho, para que muitas pessoas possam vir ao teu encontro, Senhor, e voltar para casa. Que a comunidade Alcance seja uma casa de acolhimento para todos, onde todos, de todas as gerações, de todas as idades, de todos os estratos da sociedade, que esta seja uma casa de abrigo para eles e de recomeço para a vida deles. Eu oro por uma bênção para este ano, Senhor, que os melhores dias desta igreja estejam à frente dela. Os melhores líderes desta igreja ainda estão para nascer. As melhores canções desta igreja ainda estão para ser cantadas. As melhores pregações desta igreja ainda estão para ser pregadas. Os melhores edifícios desta igreja ainda estão para ser construídos. Eu oro, Pai, para que seja uma igreja que passe o testemunho a outras gerações e que se prolongue para além da nossa existência. Esse é o nosso desejo e nós nos apresentamos diante de Ti com o coração disponível para que Tu nos uses nas Tuas mãos para a missão que Tu nos destes, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, amém e amém.